D2 tá lá em cima, não dá pra ver aqui no momento. Ó, o D3 é esse aqui. Certinho, vocês conseguem ver alguma alteração? Responde aí no chat pra mim. Eu cantei a pedra, né? Já fui falando durante o vídeo, mas tudo bem. Esse caso aí é um paciente nosso, um paciente real, que entrou, ele dor torácica, retroesternal, irradiava apenas para a parte posterior ali das côncavas. Não era aquela dor torácica anginosa extremamente típica e tinha sintomas associados que era a náusea, né? Não chegou a vomitar, não. E esse daí, vamos lá, bate o olho aí e vê se você acha alguma coisinha diferente. Amanda, pra mim ainda tá muito difícil, porque eu não sei nem o que é o normal, quem dirá o que é o anormal, né? Se você achou alguma coisa diferente aí, coloca assim, achei. Pronto. Geis achou. Isa também achou. Tranquilo. Esse alerta aqui, só para vocês terem uma noção, foi um paciente que eu recebi que ele não tinha dor torácica. Era um paciente que ele estava agitado e que ele falava que ele sentia uma agonia grande no peito e que ele estava com a sensação que ele ia morrer. Esse paciente chegou na unidade de pronto atendimento a qual eu trabalho com este eletro aqui, ó. Esse é o primeiro eletro dele, tá? Os demais são eletros que foram seriados. Quando a gente suspeita de uma dor torácica, do infarto agudo do miocárdio, a gente faz a gente seria o eletro. Esse é o primeiro, esse é o segundo, aí ó, o terceiro e o quarto. Ele já está bem marcado. Só que até chegar nisso aqui, eu tenho alguns passos. Você vê que quando você olha aqui, você não fala, mano, está com supra-desnivelamento do segmento ST, ou infradesnivelamento do segmento ST, eu vou falar daqui a pouco o que significa isso, tanto os segmentos quanto os intervalos, para você saber onde é que você olha. Quando você pega esse papel aqui, que ele é milimetrado, que é o papel de eletrocardiograma, o que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que saber primeiro o que é normal, para identificar potenciais anormalidades. Então, vamos lá, bate o olho nesse daqui, o que vocês acharam? Esse aqui, com certeza, não está normal, né? Você vê que não tem aquele padrão de onda bonitinho do eletro. E esse eletro aqui é de um rapaz de 28 anos de idade, tá? Faz uso de anabolizante, evoluiu com a lesão cardíaca decorrente do uso, tá? Não tinha, ninguém estava suspeitando até então lá na UPA que eu trabalho, que esse paciente poderia ter alguma disfunção cardíaca, tá? Mas como ele estava evoluindo, já com desconforto torácico, a gente vou monitorizar. No monitor não ficava tão evidente como fizemos eletrocardiograma de 12 derivações e apresentou esses traçados aí que eu vou falar depois, posteriormente, o que significa. Vamos lá, mas para a gente falar de eletro, a gente tem que saber primeiro o que eu olho e o que eu posso ver de diferente. É impossível falar de eletro sem falar de anatomia cardíaca, né? Então vamos lá, rapidinho. Nosso sistema cardíaco, ele é um sistema que funciona sob pressão. O nosso coração, que é a nossa grande bomba do nosso organismo, é nosso músculo que é responsável pela ejeção do sangue para o sistema e também para os nossos pulmões, fazendo assim a microcirculação e a macrocirculação. Relembrando aqui rapidinho, aqui a veia cava superior recebe sangue do sistema, a veia cava inferior também, desembocam aqui no átrio direito. Atravessa essa válvula aqui, que eu chamo ela de tricúspide, e vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue vai para a minha artéria pulmonar, que vai fazer a hematose nos meus pulmões, a minha troca gasosa. Dos pulmões, ela retorna por 4 veias pulmonares aqui para o meu átrio
esquerdo, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui a minha válvula, que é a minha válvula mitral, ou bicúspide, porque ela tem duas cúspides. Tricúspide, porque tem três cúspides. Cúspides, elas são folhetos. Dessa válvula aqui, que é a mitral, eu desenvolvo aqui no meu ventrículo esquerdo e aqui para minha artéria aorta, certo? E a aorta vai ejetar sangue para o meu sistema, certinho, meninas? Aqui, no meu ventrículo direito e no meu ventrículo esquerdo, eu vejo também tem outras duas válvulas, que eu chamo elas de semilunares. Aqui é a minha válvula aórtica, minha válvula pulmonar e minha válvula aórtica. Isso aí tudo a gente observa quando a gente está fazendo a anamnese do nosso paciente. A gente vai fazer a ausculta cardíaca do nosso paciente, a gente tem que saber qual válvula que eu estou ali avaliando, certo? Aqui só para vocês tenham uma ideia aqui no corte do coração, aqui os meus folhetos valvares, eles são sustentados com as cordas tendinhas e os músculos papilares. Então a válvula, ela fica, deixa eu voltar aqui para mim, deixa eu botar na minha tela mesmo, certo? A válvula funciona assim. O átrio direito está aqui, o ventrículo direito está aqui. Entre eles tem uma válvula, certo? A válvula ela não fica completamente fechada. Ela fica assim, semi-aberta, permitindo o quê? Que o sangue, ele drene dos átrios para os ventrículos. A maior parte deles, 70%. Outros 30% desse sangue, ele vai ser ejetado para o ventrículo através de quê? Através da contração atrial, certo? Imagine só, se eu tenho alguma arritmia que ela não faz o restinho do sangue que está ali nos átrios descer para esses ventrículos, esse sangue ele vai ficar ali retido. E sangue parado faz o quê? Coágulo. Por isso que algumas arritmias elas precipitam a formação de coágulos e as embolias. Inclusive, fazendo com que o indivíduo ele tenha acidente vascular encefálico, tenha tromboembolia pulmonar e tenha vários problemas nessa circulação em relação a embolias. Depois a gente vai falar qual. Pensa, se o átrio ele não está funcionando legal, eu posso ficar com esse sangue mais retido, mais parado, certinho? Vamos voltar mais. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aí vai. Eu acho que foi na tela errada, somente. Ok, ele foi na tela errada. Pronto, vamos lá. Certo. Então, tem que ter algumas coisas para minha musculatura cardíaca funcionar bem, para o meu coração funcionar bem. Primeiro, eu preciso ter células que funcionem. As células que eu tenho no coração, eu tenho minhas células que são de condução, as minhas células que são que têm um automatismo, e tem as minhas células que elas são responsáveis por contrair, que são ali os meus miócitos, que fazem parte ali do meu miocárdio. Vamos mais aqui. Olhando para essa estrutura, você percebe que os átrios, aí aqui estão os ventrículos. O ventrículo direito, ele tem a musculatura muito mais fina do que o ventrículo esquerdo, até porque ele faz menos pressão do que o ventrículo esquerdo. Por que que faz menos pressão? Porque ele ejeta sangue numa circulação menor, que oferece menor resistência para esse ventrículo direito. Já o ventrículo esquerdo, ele tem que ejetar sangue para o corpo inteiro, então ele tem que fazer mais força. Por isso, a musculatura dele é um pouco maior. E ele vai vencer uma força que a gente chama de resistência vascular sistêmica. Certo? Agora, foi. Gente, isso aqui é o ciclo cardíaco, só para vocês terem ideia aonde cada fase acontece, de acordo com o eletrocardiograma, em relação aos tempos de abertura e fechamento valvar. Por que eu quero que vocês observem isso aqui? Porque eu tenho um potencial de ação cardíaco, eu vou explicar bem bonitinho já, porque se você tiver alguma atividade no meio do potencial de ação, às vezes ele pode deflagrar um novo estímulo elétrico ou não, ou ele vai ser simplesmente ignorado e o único estímulo elétrico vai passar do meu marca-passo cardíaco, que é o menor sinusal. Esse aqui é o diagrama de Wiggers, tá? Esquece esse Lzinho que tem aqui. Beleza, gente. Como é que funciona ali meu coração, basicamente? Deixa eu vir
atrioventriculares, elas são maiores do que as válvulas semilunares, beleza, sem dúvida aí, elas são bem maiores. Vocês viram no desenho como é que elas são, tá? Então, quando eu vou auscultar o meu paciente, o fechamento dessas válvulas, produzem um sonido mais intenso do que o sonido dos fechamentos da semilunares. Então, como é que isso aqui funciona? Primeira etapa que eu tenho seria o quê? Esses átrios recebendo sangue, aqui, o átrio direito do sistema e o átrio esquerdo do pulmão. Ele passa certinho por livre demanda ali, desembocando nos átrios, e eles passam para as válvulas, passam pelas válvulas atrioventriculares e vão para os ventrículos. A válvula está aqui. A maior parte desse sangue ele escorre. Aí ele vai escorrendo, 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 e essa câmara cardíaca que é dos ventrículos, ela está enchendo. Vai enchendo, 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 enchendo. Quando ela vai enchendo, o que ela vai fazendo? Ela vai empurrando essa válvula para cima para fechar. Só que ela precisa de um volume legal e que essa válvula funcione bem para fechar essa válvula e esse sangue não retornar para os átrios. Pegou certinho. Vai entrando, 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 entrando. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, além desse sangue que escorre, eu tenho que fazer com que os meus átrios batam, eles contraiam, que ejete o restante do sangue que está aqui nele para os ventrículos. Aí ele fez essa ejeção, a câmara encheu o suficiente, o que ela faz? Ela vai, fecha a válvula atrioventricular. Para esse sonido que se dá ao fechamento das válvulas atrioventriculares, eu tenho um som lá na minha ausculta cardíaca, chamada de bulha 1, B1, certinho. Ele vai chegar aqui para as minhas válvulas, passa para os meus ventrículos e depois os ventrículos vão para onde? Para as artérias. Vai para a artéria pulmonar, para a artéria aorta. Elas são o quê? O finalzinho delas aqui tem as válvulas semilunares, válvula aórtica e válvula pulmonar. O fechamento delas também produzem som? Produzem. Mas, Amanda, elas já não estão fechadas? Estão. Olha como é que funciona. Ela fica ali fechadinha, né? Porque senão ela vai ficar escorrendo, ela fica fechada. Conforme o ventrículo ele contrai, né? Ele tem que contrair para ejetar o sangue, tem? Descer o sangue para o ventrículo, ele vai e contrai. Quando ele contrai, ele força essa abertura da válvula e ejeta. Só que pensa bem, ele ejetou para as artérias. Se essa válvula não fechar, vai recuar o sangue que foi lá para as artérias de volta para o meu ventrículo. Certinho? Então ela tem que abrir para sair esse sangue e fechar novamente. Abriu, saiu o sangue, fechou novamente. Aí ela faz esse fechamento, o quê? No retorno desse sangue para a câmara. Ela vai voltando assim, ó, e fecha. Quando ela fecha, ela produz outro som. Produz qual? Produz a bulha 2, que é o B2. Certinho, ó. Todo o coração ele funciona sob sistema de pressão. Então, esse sangue, ele vai correr para onde ele tem menos pressão. Se minhas válvulas não funcionam adequadamente, o que acontece? Eu vou pegar e vou correr o sangue para o sistema de menor pressão. E a menor pressão agora é quando o meu átrio está relaxado, quando o meu ventrículo está relaxado. Se eu estou com o átrio e o ventrículo cheio, e eu tenho essa disfunção ainda, por exemplo, eu tenho uma insuficiência cardíaca, meu músculo cardíaco não contrai muito bem, porque as minhas células estão danificadas, ou se não, o meu músculo já estendeu demais, a fibra cardíaca dele não tem essa capacidade de contrair bem, que a gente chama de contratividade. O que acontece? Ela vai correr para o sistema de menor pressão. Então, toda vez que eu tiver uma alta demanda cardíaca de sangue, de fluxo, de volume, que eu não consiga fazer a ejeção adequada, ou que eu tenha esse refluxo valvar, o que vai acontecer? Ele vai para o sistema de menor pressão. Por isso que quando o meu paciente, que está lá comigo, ou no pronto-socorro, ou no serviço de atendimento móvel de urgência, ele vai e recebe uma alta demanda de líquido, né? Por isso que a gente às vezes tem que fazer restrição hídrica nos pacientes, ele recebe muito líquido. O coração já não está conseguindo nem ejetar o que ele tem, né? O que é dele. Quando ele recebe mais líquido, ou quando a pressão arterial dele sobe demais, o que acontece? O sangue retorna para o sistema de menor pressão, que são as veias. Então, a artéria tem maior pressão do que veia, certo? Porque a artéria tem elastância, tá? Capacidade de fazer sua distensão, e veia ela tem maior capacidade de abrigar maiores volumes. Então, para onde que esse sangue vai?
Se eu tenho um problema no meu ventrículo direito, ele vai desfocar para onde? Vai desfocar aqui para o meu sistema de menor pressão. Qual o sistema de menor pressão? Veia cava superior, veia cava inferior. O que isso vai acarretar? Vai acarretar em edema de membros, basicamente, principalmente membros inferiores, certo? Aí a gente já vê um conceitozinho aqui de insuficiência cardíaca direita. Vamos agora para o outro lado. Se eu tenho um problema no meu ventrículo esquerdo e eu aumento essa pressão arterial, por exemplo, meu indivíduo está com a pressão muito alta, o que acontece? Aí, em vez de ir lá para a aorta, ela vai fazer o quê? Volta para o átrio esquerdo, volta para o sistema de menor pressão, que são o quê? As minhas 4 veias pulmonares, fazendo o quê? Edema agudo de pulmão. Basicamente, esse aqui agora é o conceito de edema agudo de pulmão hipertensivo, porque aumentou a pressão arterial no meu sistema. Então, a minha resistência aumentou demais, certo? Então, vai linkando as coisas que a gente vai continuar falando em relação aos... Deixa eu colocar. Beleza. E nisso aqui que eu tenho, olha lá, no diagrama, eu tenho primeiro o fechamento da atrial ventricular, a válvula aórtica, tá? Isso aqui não vai produzir nenhum sonido. O que produz som, olha aqui, os fechamentos valvares, né? O fechamento dessas válvulas, elas produzem som. Beleza. Fechamento de válvula aórtica, depois abre a válvula aórtica, aí tem a contração isovolumétrica, quer dizer que se mantém o mesmo volume, tem a ejeção desse sangue e em seguida fecha-se essa válvula aórtica, certo? Aqui, ó, vai direitinho lá em B2. Vamos mais. Deixa eu só passar. Beleza. Então, para a gente falar de sistema de condução cardíaca, eu tenho que entender alguns pontos desse sistema de condução. Eu já entendi como é que o meu músculo cardíaco funciona, eu já entendi como é que funciona o sistema cardiovascular, aqui, mais ou menos. Depois é sempre bom vocês ficarem revisando isso. Para a gente falar de sistema de condução, então a gente vai falar dos impulsos elétricos, eles são rítmicos, dessa contração do átrio e da contração do ventrículo. O que seria esse nó sinusal, dessas vias internodais, nó atrioventricular, feixe de ris e fibras de Purkinje. Certinho. Bate o olho nessa tela aqui para mim. O meu sistema de condução cardíaca é como se fosse um automóvel. Esse automóvel, ele é altamente veloz, só que tem áreas que são mais obstruídas no meu sistema de condução e tem áreas que elas impulsionam essa aceleração no meu automóvel. Meu automóvel aqui, o que dá força ali no meu coração, o estímulo elétrico dele, o que dá a partida, a ignição, é o menor sino atrial. Pode chamar de nó sinusal também, não tem problema, certo? Mas nó sino atrial, esse SA aqui. Isso aqui são um grupo de células que elas são altamente especializadas. Então, elas servem para quê? Para conduzir estímulo elétrico. Amanda, só essas células de condução fazem esse estímulo elétrico acontecer? Não. Os miócitos, em geral, na falha desse sistema de condução ou algum impedimento por algum motivo, elas podem dotar também de condução desse estímulo elétrico. Inclusive a criação do estímulo elétrico. Porque o estímulo elétrico vem de onde? Nó sinusal. Agora, se eu tenho algum problema nesse sistema de condução, que está aqui, elas podem desencadear uma coisa chamada automaticidade. Eu tenho dois conceitos. Eu tenho o automatismo, que é a capacidade de gerar o estímulo elétrico, e eu tenho a reentrada, que a gente vai ver mais adiante, porque ela é bem específica de uma arritmia. Vamos lá. Então, quem seria o meu carro-guia? Meu carro-guia é o nó sinusal. Se esse carro-guia é o que vai gerar esse estímulo elétrico, ele tem um caminho para fazer. Qual que é esse caminho? Ele sai do nó sinusal, passa aqui os meus tratos internodais, tanto ali no átrio direito quanto no átrio esquerdo, e ali posteriormente se encontram e desembocam aqui nesse nó atrioventricular, certo? Quando ele chega aqui esse estímulo elétrico no nó atrioventricular, ele faz uma pausa de 0,1 segundo para permitir que tenha essa contração do átrio para injetar o sangue aqui para os meus ventrículos, para poder ter esse enchimento dessa câmara, e assim forçando as válvulas para cima, fazendo o fechamento e posteriormente a ejeção ventricular. Beleza, Amanda, chegou aqui no meu nó atrioventricular.
fez a pausazinha de 0,1, e em seguida ele vai para onde? Ele vai passar por um sistema que é o turbo do carro. Ele vai acelerar o estímulo, que chama feixe de His. Ele acelerou o estímulo, vai passar pelos dois ramos, vai se dividir agora. Ramo direito e o ramo esquerdo. Percebe que o ramo esquerdo tem mais ramificações, tá? Porque ele tem uma área maior para poder inervar, né? Para conduzir esse estímulo. Essas ramificações aqui dá-se o nome de fibras de Purkinje. Certinho. Amanda, se acontecer algum problema no meu nó sinusal, qual é o próximo passo ali do meu sistema de condução que vai assumir o estímulo cardíaco? O próximo passo vai ser o nó átrio-ventricular. Só que ele não é mais específico para essa geração de estímulo, para automaticidade, do que o nó sinusal. Porque o nó sinusal é o marca-passo do coração. Se o nó sinusal tem algum problema, por exemplo, uma doença do nó sinusal, que acontece geralmente mais em pessoas idosas, o que acontece? O nó AV, o nó do átrio ventricular, ele vai e pega para ele a capacidade de gerar o estímulo cardíaco. Beleza. Amanda, quanto mais baixo ficar a geração desse estímulo, menor vai ficar o quê? Minha frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? Quantidade ali de vezes o coração está batendo, certo? Em 1 minuto. Ok. Minha frequência cardíaca vai ser denominada, então, de acordo com o nó sinusal. Beleza. Chega no nó sinusal, tratos internodais, nó átrio-ventricular, feixe de His, fibras, ramo direito e ramo esquerdo, e fibras de Purkinje. Quando ele sai do nó sinusal, ele sai na frequência cardíaca aproximada de 60 a 80 batimentos por minuto. Quando sai do nó átrio-ventricular, sai em torno de 40, ali no feixe de His, só para tentar acelerar, e nas fibras de Purkinje, ela fica uma frequência cardíaca bem baixinha, certo? Por que eu tenho que pensar nisso aqui? Porque, às vezes, eu tenho um bloqueio nessa via de condução aqui, e aí, quanto mais acentuado for, quanto mais alto for este bloqueio, mais baixa vai ser a minha frequência cardíaca. Por quê? Porque as células aqui de baixo, que são dotadas de menor automaticidade, que vão conduzir e gerar esse estímulo cardíaco, certo? Esse estímulo elétrico. Beleza, bota aqui nessa tela aqui, certinho. Aqui a gente tem um eletrozinho, um padrão eletrocardiográfico comum. Aqui eu tenho uma primeira onda, uma ondinha aqui para baixo, uma para cima, outra para baixo e outra onda. Deixa eu interromper a tela que você vai vir aqui comigo. Pronto, vamos lá. Meninos, o que eu tenho aqui? Como que é marcada esse estímulo elétrico? Como que ele passa aqui no meu padrão eletrocardiográfico? Primeiro, o que seria o eletrocardiograma? O eletrocardiograma nada mais é do que uma visão da atividade elétrica cardíaca. Então, como que acontece essa visão? Ela acontece de acordo com as minhas derivações, que elas vão ver ou uma visão mais longe ou uma visão direta, que a gente chama de derivações periféricas e derivações precordiais. Mas para haver um estímulo elétrico, eu tenho que ter uma coisa chamada potencial de ação. Amanda vai falar de vamos, certo? Potencial de ação cardíaco. E para falar de potencial de ação, eu tenho que contar uma história para vocês. Vamos pensar o seguinte. Tem uma casa, certo? A minha casa, pensa que é o meu coração. Quem manda na minha casa? Sou eu. Há um tempo atrás, agora eu moro sozinha, mas vou pensar assim. Quem manda na minha casa é minha mãe, certo? Então minha mãe, ela gosta de ficar tranquila. Pensa que minha mãe são minhas células ali cardíacas, certo? Meu músculo cardíaco. Ela gosta de ficar tranquila, na paz. E eu, Amanda, também gosto, certo? Eu gosto o quê? De paz, repouso, tranquilidade, relaxar. Minha mãe, vamos pensar assim que minha mãe é o meu coração, certo? Minhas células cardíacas ali. E aí minha mãe fica em casa. E a Amanda é um íon chamado potássio. A mais. O que a Amanda gosta? Repouso, tranquilidade, não gosto de bagunça. Quem me conhece pessoalmente, por favor, finja que tá tudo bem. Que eu sou assim mesmo, tá? Não precisa falar a verdade. Então eu gosto de tranquilidade, minha mãe também. E o potássio. Só que eu tenho um tio muito chato. Esse tio chato pra caramba, toda vez que chega em casa, a coisa estoura. A coisa estoura e minha mãe vai dar uns berros nele. Certo?
Então ela vai e se agita. Quem é meu tio chato? Meu tio chato chama Sódio, tá? N+. Vou colocar aqui do lado, ó. Tem minha mãe, a mãe da Amanda, que é o músculo. Que é meu músculo cardíaco, meu coraçãozinho. Tem a Amanda, que é o potássio. Tem o meu tio chato, que toda vez que ele chega em casa, o que acontece? A coisa estoura. Pipoca tudo lá. Beleza. Então, o tio da Amanda, que é o sódio. Deixa eu botar aqui som mais. Certo. Sódio. E aí, tem... toda vez que meu tio tá em casa, a coisa tá lá estourada, braba que só, né? E aí eu quero fazer o quê? Eu quero ir embora, porque eu não gosto dessa briga, não gosto de bagunça dentro de casa. Eu falo assim, não, vou embora. Aí eu falo assim, mãe, eu acho que vou embora. Mas eu vou só ameaçando, sabe? Porque eu sou que nem Coca-Cola, só faço pressão. Então, não, acho que vou embora. Mas isso eu só falei pra ela. E aí chega meu pai. Meu pai, ele é um pouco assim mais ameno, ele gosta das relações interpessoais bem resolvidas. E meu pai, que é o Cálcio, ele faz o quê? Ele fala assim, não, Amanda, não vai não, deixa teu tio aí, ele nem faz tanta bagunça assim, ele nem é tão nervoso assim, né? Então deixa ele aí. Aí o que acontece? Meu pai faz o quê? Deixa meu tio em casa por um pouquinho mais de tempo, né? E eu falo, não, vou embora. E minha mãe é agitada, braba que só. E isso, o que acontece? Tá totalmente despolarizado, o negócio aqui tá alta pressão ali, o negócio tá... A energia elétrica ele tá em alta. E meu pai vai deixando ele ali por um pouco mais de tempo. Só que eu falo, não vou aguentar não, vou sair. Aí eu vou me embora. E meu pai vai e fala assim, desisto também, né? Desisto. Cansei de ficar tentando convencer ele a ficar aqui. Ele que vai embora se ele quiser. E aí meu tio, ele vai fazer o quê? Ele vai e começa a ir embora também. Ele fala, também vou embora. E quando meu tio vai embora, minha mãe faz o quê? Minha mãe vai e volta a ficar tranquila. E já que meu tio foi embora, eu faço o quê? Volto pra casa. Presta atenção agora aqui, nessa telinha aqui. Quando eu estou na minha fase 4 do meu potencial de ação, o que acontece? Eu estou em repouso. Repouso, assim, não é repouso porque todo o tempo minhas células cardíacas ali estão sobre atividade, certo? A gente está o tempo todo ali com o nosso metabolismo ativo, trocando energia celular. Tá aqui, fase 4, que é o meu potencial ali que está em repouso, certo? Quando chega essa fase 0 aqui, que é a entrada do meu tio ali em casa, ali na célula, certo? O que acontece? Ele vai e despolariza, é a hora que o circo pega fogo. Tá muito agitado lá dentro, tá muito barulho, muita briga. Então, isso aqui é um fluxo de sódio para dentro da célula, certo? Aí ele vai, chega lá no ápice dele, e aí a briga tá feia, e aí acontece o quê? Eu tô querendo sair, e nisso meu pai chega aqui e mantém meu tio dentro da célula, certo? Mantém meu tio dentro de casa. O que meu pai faz? O que o cálcio faz? Ele segura esse potencial de ação, que a gente chama de platô. Então, ele segura o potencial de ação. E aí, o que acontece depois? Aí eu falo, não, vou sair. Aí, eu tenho aqui a saída da minha célula, a saída. Nisso, ele vai voltando e aí começa a trocar os íons também. Aí começa a sair um pouquinho de sódio e um pouquinho de cálcio também, porque o meu pai desiste e meu tio também, a hora que meu pai desiste, ele desiste de vez. Quando todo mundo desiste, o que eu faço? Volto para dentro de casa e mantenho minha célula em repouso, certo? Basicamente é isso. Então, isso é um potencial de ação. O cálcio, ele segura o sódio ali no meio intracelular, tornando o meio mais negativo, tá? O potássio, ele torna o meio mais positivo. A Amanda, apesar desses íons serem o quê? Serem dotados de cargas positivas. A diferença de concentração deles que vai fazer o potencial ser mais positivo ou mais negativo, certo? Então, eu, Amanda, gosto de ficar dentro de casa, certo? Meu tio, ele não mora na minha casa, então ele fica mais fora de casa. Meu pai mora em casa, mas ele nem fica tanto tempo assim. Então, o que acontece? Eu estou em uma concentração muito maior dentro de casa, o meu tio está muito mais fora de casa
e meu pai está dentro de casa, mas numa concentração não tão abundante. Deu para pegar? Coloca aí, ok, Amanda, ok. Se tiver dúvida aí, você já volta de novo. Pronto. Show de bola. Vamos lá mais. Aí eu chego aonde? Eu chego no meu traçado eletrocardiográfico. Beleza. Deixa eu só trocar a corzinha aqui pra você. Chega no meu traçado eletrocardiográfico, o que vai acontecer? Vai ser basicamente a tradução desse potencial de ação agora na minha atividade elétrica cardíaca. Então, eu tenho aqui algumas ondas, certo? Eu tenho a minha onda P, a minha onda Q, a minha onda R, a minha onda S e a minha onda T. Ah, Amanda, não parece tanto assim. Tudo bem. O que seria essa onda P? A onda P, que aparece no meu traçado eletrocardiográfico, ela é quando esse estímulo sai ali do meu átrio, ele faz uma despolarização desse átrio, certo? Se ele sai do meu átrio, lembre-se, onde que se encontra o nó sinusal? O nó sinusal, ele se encontra lá na boca do átrio, ali perto da veia cava superior. Tá vendo aqui, ó? Nó sinoatrial. Assim. Se ele sai do átrio, o que a gente fala? Nó sinusal, né? Nó sinusal, nó sinoatrial. Se é nó sinusal, a gente fala que é ritmo sinusal quando eu tenho o quê? Onda P, porque ele saiu do átrio. Então, saiu lá do nó sinusal. A onda P é o quê? A despolarização dos meus átrios. Então, despolarização do átrio. Certo? Só que despolarizar, Amanda, é a mesma coisa de fazer contração? E aí? Despolarizar é igual a contração? E é igual a ejeção? Quem acha que sim? Desparalisação. Não sei. O que significa? Pensa que você tem uma panela de pressão na sua casa, certo? Para uma panela de pressão funcionar, você precisa de algumas coisas nela. Pense. Quem aí não cozinha vai ter um pouquinho de dificuldade nessa etapa aí. Então, com a panela de pressão em casa. Para a panela de pressão funcionar, o que eu preciso? De estímulo. Não preciso de estímulo? Preciso de quê? Estímulo elétrico. Qual que é o meu estímulo elétrico na panela de pressão? Fogo. Então eu preciso o quê? Acender, né? Botar fogo ali, certinho. Aí o fogo, ele vai ser o meu estímulo. Como que eu vou fazer para falar assim, pegou pressão? Eu preciso ter uma coisa dentro dela, não preciso? Preciso ter o quê? Água dentro dessa panela de pressão. Não precisa? Precisa. Aí o fogo vai, a água vai fervendo ali, até o momento que ela atinge a capacidade máxima. Quando ela atinge a capacidade máxima aqui, ela vai e o pininho sobe, faz falou, pegou pressão. Não é isso? Então eu tenho um receptáculo ali, que é a panela em si. Eu tenho o meu fluxo que está passando, o fluxo sanguíneo. Eu tenho o meu estímulo, que é um estímulo elétrico, que é o meu fogo. Mas para pegar pressão, o que acontece? Eu tenho que gerar uma pressão muito grande ali dentro do meu receptáculo, ali dentro do meu ambiente. Só vai gerar uma pressão muito grande se a minha panela de pressão ela funciona. Se ela está bem vedadinha, se está certinho, se a estrutura dela não é danificada, certo? Aí gera pressão, certo? Aí dá uma pressão suficiente para o quê? Para aquele pino soltar. Aquele pino soltando, lembre-se que é o quê? É ejeção, certo? Faz a ejeção. Então, para ter uma ejeção legal, é o quê? Eu preciso de uma pressão suficiente dentro da minha panela, tá? O estímulo passando, para ele poder fazer o quê? Mandar aquele restante de pressão vazar um pouco. Pensa que a restante da pressão vazando é a ejeção, certo? Então, despolarização não é a mesma coisa que contração e não é a mesma coisa que ejeção, certinho? O que a contração faz? Ela faz agitar
as partículas ali e aumentar a pressão dentro da minha câmara cardíaca. Aumentando a pressão suficiente, o que ela faz? Ela tem que liberar essa pressão. Ela libera para onde? Para o meu sistema ou para os meus pulmões, certo? Então, não confunda despolarização com contração e ejeção. Beleza, vamos lá. O que essa onda P significa? Ela é a primeira deflexão positiva do elétron. Então, o elétron é como se fosse assim, ó, plano cartesiano, né? Todo mundo lembra disso aqui, eu acredito, né? Pronto. Um plano cartesiano, e ela tem uma duração, né? Um comprimento. Então, ela é a primeira deflexão positiva que eu tenho. Então, se ela tá para cima, então, deflexão positiva. E é uma despolarização do átrio. Certo, Amanda? E agora, depois dela, eu tenho outras coisas, não tem? Tem. Deixa eu botar outra cor aqui. Eu tenho essa partezinha aqui, ó, que ela é retinha, não é? E eu tenho essa parte aqui que é retinha. Presta bem atenção nisso. Vou falar dela já já. Depois disso, eu tenho essa primeira onda aqui, ó. Depois dessa onda P. Isso aqui eu chamo de quê? Onda Q. Onda Q, ela é a primeira deflexão negativa ali no seu traçado eletrocardiográfico. Então, onda Q, ela marca o quê, Amanda? Ela marca o início da despolarização do ventrículo. Aqui, ó. Olha que eu não coloquei só a despolarização do ventrículo para uma onda só, tá? Ela vem nisso aqui tudo. Então, essa onda Q que a gente tem, pensa aqui, ó, onde é que ela está passando aqui no meu sistema de condução? Ela está marcando o início da despolarização aqui dos ventrículos. Então, ela passa o que primeiro? Ela passa ali pelos septos, depois ela vai irrigar ali nas fibras de Purkinje de modo um pouco mais inferior, depois ali lateral e posterior. Certo? Dá para vocês verem. Só que a onda que ela vai irrigar o que ali? Ela faz aquela irrigação ali dos septos, tá? E da parte mais inicial desse sistema de condução. Minha onda R, então deixa eu botar aqui, primeira negativa. Minha onda R é agora a primeira deflexão positiva após a onda Q. Então aqui é o meu Q, aqui é o meu R. Deixa eu só colocar aqui é o meu P. Primeira deflexão positiva. Pensa que ela é muito grande. Ela é muito grande por quê? Porque o caminho que ela está fazendo é um caminho maior. O sistema elétrico é assim. Quando ele passa numa área maior, essa onda fica maior. Por quê? Porque ela tem que fazer um caminho mais longo, certo? Ou mais alto. Então, cada vez que ela passa por um caminho mais longo ou mais alto, ela fica o quê? Maior. Amanda, agora se tem algumas coisas que impedem essa passagem, ela pode ficar o quê? Menor. Por exemplo, eu não estou olhando aqui de um aparelho, certo? Se eu tenho alguma coisa ali no meu coração que deixa essa passagem mais difícil, com certeza essa onda vai fazer o quê? Reduzir, certo? Por exemplo, água. Água dificulta a passagem, não dificulta. Então ela vai fazer o quê? Diminuir a amplitude de onda. Diferentemente quando eu tenho ar. Se eu tiver ar, por exemplo, eu estiver olhando um paciente que ele está, por exemplo, com tromboembolia pulmonar, né? Depois a gente, sei lá, fala um pouquinho de tromboembolia, não hoje, mas posteriormente, o que acontece? O ar ele facilita a condução, ele facilita o quê? A passagem. Para o quê? Para captar no meu aparelho eletrocardiográfico, tá? Então a água ela dificulta, o osso ele dificulta e o ar ele facilita. Então toda vez que eu tiver um paciente, por exemplo, ele tem ar no pulmão dele, o que vai acontecer? Né? Ah, mano, tem ar no meu pulmão. Sim, mas ele está coberto por uma massa, certo? Agora quando eu tiver ar, por exemplo, meu paciente ele está com pneumotórax, ele vai fazer o quê? Ele vai ampliar essa onda, vai jogar essa onda um pouco maior. Como que a onda também ela fica maior? Por exemplo, se meu ventrículo, se meu coração for grande. Se meu coração for grande, a onda ela aumenta. Aí depende, Amanda. Ele é grande para onde? Ele é grande para o ventrículo direito ou ele é grande para o ventrículo esquerdo? Se ele for grande para o ventrículo
direito, ela faz o quê? Se ela for grande pro ventrículo esquerdo, ela faz, certo? No átrio também. Se ela é grande no átrio direito, se ela é grande no átrio esquerdo, aumenta, certo? A gente vai ver as diferenças, mas só para você lembrar, quando tem que passar um caminho maior, ela faz o quê? Aumenta o tamanho da onda. Certo? Vamos lá. Então, é a primeira positiva. Por quê? Porque ela vai irrigar aqui a parede inferior e a parede lateral. Pronto. E aqui eu tenho a minha onda S. S é a segunda negativa. Onda S, essa aqui, ó. A segunda negativa. Por quê? Porque ela vai irrigar as paredes terminais ali dos meus ventrículos. Amanda, onde é que está a despolarização, ou a despolarização não, o relaxamento do átrio, a repolarização? A repolarização do átrio, ela cai no meio do complexo QRS. Então, não dá para ver, porque o átrio é muito pequeno e o ventrículo ele faz um estímulo elétrico muito maior. Então, não dá para você ver no seu eletrocardiograma, quando eu tenho condições normais, essa passagem aqui, para fazer a repolarização dos meus átrios, tá? Então, em condições normais, não dá para ver. Em condições anormais, dá para ver, certo? Por exemplo, onde é que daria para ver uma repolarização dos meus átrios? Se eu tenho, por exemplo, uma situação de hipocalcemia, que aí geraria uma onda U, certo? Porque a minha despolarização fica mais curta e aí eu tenho essa despolarização acabando um pouquinho mais cedo. Isso faz com que eu consiga ver essa repolarização dos meus átrios, certo? Vamos mais. Aí vem a minha onda T. A minha onda T, lembra que ela tem caracteristicamente um padrão de onda. Onda, a gente não acha que é assim, ó, que é coisa de massa, um pouquinho mais alta e ela vai descendo. Ela tem esse formato, uma fase ascendente, uma fase descendente. Já que ela tem esse formato de onda mesmo, onda, lembra relaxamento, lembra repouso, você lembra de repolarização. Então, a minha onda T, deixa eu botar aqui que é o S, é o quê? A minha repolarização dos meus ventrículos. Tranquilo, show de bola. Ok. Aí, Amanda, eu tenho outras coisas para analisar. Pronto. Eu vou lá para o meu traçadinho. Deixa eu colocar ele aqui mais embaixo para mim. Tá de frente. Ó. Minha onda P parece como se fosse um Uzinho de cabeça para baixo. O Q, R, S, T. Deixa eu botar aqui que não fica bonitinho. PQR. Ele é bem retinho. PQR. Aí você vê que tem umas áreas aqui que elas são sem onda. Quando você vê essas áreas sem onda, você chama de segmento. Segmento. Você pensa assim, tô seguindo. Então, não tem onda. Quando você vê essas áreas sem onda, segmento. Se eu tenho uma área aqui sem onda entre a onda P, que vai daqui da onda P, até o início da Q, é um segmento. Só marcar assim, eu tenho um segmento PQ, certo? De uma onda ali a outra. Então, ela vai do final de uma onda até o início da outra. É um segmento. E aqui eu tenho a minha onda S e aqui a minha onda T. Se eu tenho uma área sem onda, eu chamo de segmento, não é? Então, ela vai aqui do meu finalzinho da onda S até o início da onda T. Aí eu tenho o quê? O segmento ST. Amanda, então onde que eu vou ver se esse segmento ST tá alto, que eu chamo de supra, ou tá baixo, que eu chamo de infra? Eu vou olhar aqui? Não, porque aqui eu ainda estou dentro ali da minha atividade de potencial, de ação, certo? Eu olho depois da onda T. Eu olho depois da onda T. Se essa área aqui, ela tá para cima ou se ela está para baixo. E aí você marca esse finalzinho aqui da minha onda S e vai chamar ela de ponto J. Certo? Então, onde que eu vou ver um supra e um infra? Eu vou comparar com esse finalzinho da onda T aqui e vou ver aqui no meu segmento ST se ele está suprado
ou se ele está inflado. Amanda, por que eu não posso comparar aqui? Porque tem algumas doenças, por exemplo, a pericardite, que ela faz alteração do segmento PQ. Então, eu não posso comparar aqui, porque se o paciente tiver pericardite, ele faz tanto supra ou infra aqui em PQ, quanto em ST. Isso daria uma diferença. Por exemplo, você vai pegar o paciente lá e fala, nossa, ele está suprado. Ele está suprado mesmo? Aonde você comparou? Se ele estiver suprado ali só em ST, tranquilo, supra de ST, infra de ST. Agora ele tem um supra ou um infra também lá em PQ. Não, Amanda, então talvez ele não seja sugestivo assim de infarto agudo do miocárdio, ele pode ser, por exemplo, uma pericardite. Tudo bem, tá? Então, onde que eu comparo esse supra e esse infra? Depois ali da minha onda T. Vamos lá. Além disso, eu tenho o quê? Eu tenho os intervalos. O que é intervalo? Se você pensa que é intervalo, é entre uma programação e outra. Então, vai do início de uma onda até o final da outra. Vamos lá. Ó. Início de uma onda até o início de outra. Tô ficando doida. Deixa eu só botar aqui. Olha, apaga. Não era aqui. Vou só colocar de outra cor, senão vocês confundem. Ó, daqui até aqui. Aqui, né, onda P? É. Onda P. Aqui é o quê? O início da onda R. Onda R. Então, intervalo. Vai no início de uma até o início da outra. Esse intervalo, se é de P a R, eu chamo de intervalo PR. Tá? Então, aqui, ó. P, R. Aí tem um intervalo agora que tá muito famoso, tá em alta, né? Que é o QT. Então, vamos mais. Desse início aqui. Só que esse intervalo, ele não vai até o início da próxima onda. Ele é um pouquinho diferente. Ele vai até o final do T. Que a gente chama de QT. Esse intervalo PR, ele vai mostrar para mim o quê? Se eu tenho alguma alteração daqui até aqui. Ele mostra para mim, ó, Amanda, tem alguma coisa atrapalhando minha passagem aí, nessa área aí. Aí o meu intervalo QT, ele vai mostrar o quê? Se o meu Q é a minha despolarização, o T é o quê? A minha repolarização. Então ele vai falar assim pra mim, Amanda, às vezes, essa despolarização, ela tá lenta demais ou ela está rápida demais. E tem algumas medicações que elas fazem o quê? Elas aumentam esse intervalo, certo? Até chegar no período. Então, se está muito lento, qual que é o perigo desse intervalo assim aumentado demais? Aumenta a chance de gerar um estímulo depois e alcançar a minha onda P. Volta naquele cenário que eu falei antes. Quando eu tô com a minha casa pauleira pegando fogo, o que acontece? Tem um cachorro da vizinha que ele gosta muito de latir, né? Ele late. A vizinha deixou o cachorro dela fugir. Só que quando meu tio tá em casa, já não tá o circo pegando fogo lá, o quebra-pau tá acontecendo. Então, assim, se o cachorro da vizinha ficar latindo na frente da minha casa, ninguém vai dar bola pra ele, certo? Então, ninguém vai ligar pro cachorro da vizinha. Pensa que o cachorro da vizinha é um estímulo externo. Agora, se, por exemplo, tá todo mundo em casa tranquilo, assistindo uma sessãozinha da tarde, e o cachorro da vizinha tá lá e, ó, atrás da minha casa. A gente vai dar atenção pra ele? Vai. Quem vai ser o centro das atenções? Ele. Então, ele tem a possibilidade de gerar um estresse dentro de casa? Tem. Mas quando? Quando lá em casa tá tranquilo. Ou pelo menos está ficando tranquilo, certo? Então, nessa fase aqui, ó, beleza.
cachorro pode latir ali que não dá problema nenhum. Agora, se o cachorro latir quando eu tô voltando a ficar tranquila, e rapaz, aí o cachorro é o centro das atenções. Vou ficar estressada de novo. Então, o que é o estímulo externo aqui, dessa fase 3 para a fase 4, né? Pode fazer ali no meu coração? Ele pode gerar um novo estímulo. E um estímulo que faça o quê? Precipite uma despolarização. Certinho? Porque ele foi e virou o centro das atenções. Ah, Amanda, eu tenho todas essas fases aqui. Isso eu chamo de período refratário absoluto, período refratário relativo. Durante o período refratário absoluto, que é a hora que meu coração tá ali pegando fogo, tá, ninguém, todo mundo brigando, todo mundo bravo, todo mundo estressado, despolarizado, com a energia elétrica lá, com a atividade elétrica lá em cima, se chegar um estímulo externo, ele não responde, porque ele tá já sobre um alto estímulo externo. Agora, se eu estou voltando à repolarização e chego ali, volto para o meu potencial de repouso, o que acontece? Se eu tenho a geração de um estímulo externo sobre essa área agora de repolarização e voltando ao potencial de repouso, aí ele pode gerar um estímulo elétrico, porque agora ele tem o potencial de quê? Acionar uma despolarização. Amanda, quem do seu coração pode gerar um estímulo elétrico? Todas as células cardíacas, elas podem gerar um estímulo elétrico, elas são dotadas de automaticidade. Só que quem tem essa capacidade de condução? O meu sistema de condução, tá? Mas elas são dotadas de automatismo, sim. Vamos lá para a tela. Beleza. Então, deu para dar uma assuntada nisso aí, tranquilo. Aí eu vou analisar agora meu eletrocardiograma. Eu sei o que as fases significam. De novo. P, despolarização do átrio, QRS, despolarização do ventrículo, e PP, repolarização do ventrículo. Olha aqui embaixo. Daqui, do pico da onda R, até o próximo, vai ser como eu vou contar a minha frequência cardíaca, tá? Então, se você quer contar a frequência cardíaca pelo eletro, dá pra eu fazer isso. Tá, deixa eu ver se eu acho um eletro aqui mais bonitinho pra contar. Eu tenho que dar um clique aqui nele. Não, agora nesse aqui mesmo. Eu acho que tem um aqui. Ó. Pronto, cheguei. Olha lá. Vamos nesse eletro aqui. Do jeitinho que vocês estão vendo. Você vai pegar o pico da onda R, que está mais próximo ali desse quadradinho maior. Certo? Então, qual é essa onda R? Essa. Pronto. Esses quadradinhos maiores, eles vão marcar uma área eletrocardiográfica ali. Já já a gente fala disso. O que você vai fazer? Você vai pegar qual pico de onda R está mais próximo, né? Eu vou pegar esse aqui. Tem um macete que eu faço que eu acho mais fácil para você contar a frequência cardíaca de forma estimada, não é uma fórmula exata. Mas você pode pegar, ó, a partir desse quadrado aqui, você vai contar assim, ó, 300, 150, 100, 75. De novo, 300, 150, 100, 75. O próximo seria 60. Então, quanto que estaria a frequência cardíaca do meu paciente? Entre 75 e 60. Ele está o quê? Bradicárdico, normocárdico, taquicárdico. Tá? Normocárdico. A frequência cardíaca dele está normal. Certo? Mas tem outras formas de eu fazer isso? Tem. Por exemplo, você pode pegar o número de quadrados grandes aqui. Aí você pega 300 e divide pelo número de quadrados grandes. Ou se você vai contar os quadradinhos pequenininhos que tem entre o pico da onda R e o próximo pico da onda R, e vai pegar assim, 1.500 dividido pelo número de quadrado pequeno. Certinho? Dá da mesma forma. Vamos voltar mais.
Então, para o meu sistema cardíaco funcionar ali, o meu sistema de condução, eu vou ter que ter alguns fatores que permitam isso. Então, eu preciso o quê? Dessa célula ser autocitável, né? Aqui eu estou falando que o nosso sinusal ele controla essa frequência de batimento cardíaco. Essa fibra muscular íntegra, né? Que os meus dedos estejam íntegros. Que eu tenha abertura ao cálcio e ao sódio, e eu tenho uma quantidade boa, né, suficiente desses íons aqui no meu organismo, que eu tenho os canais rápidos de sódio, lentos de sódio, de cálcio e os canais de potássio. Vamos mais. Nesse quadrado grande aqui, ó, vamos dar uma olhada no que tem nele. Esse quadrado grande, ele tem 5 quadradinhos pequenos aqui, nesse eixo, e 5 quadrados pequenos nesse eixo. Cada quadrado grande, ele vale 5 milissegundos. Cada quadrado pequeno, 5 milissegundos não, 5 milissegundos. E aí, cada quadrado pequeno vale 0,1, estou contando como se fosse segundo, vale 1 milissegundo, certo? E isso aqui é em relação a tempo. Deixa eu botar em mim que eu acho que é mais fácil. Pronto, vamos aqui. Se não tiver esse papel, como você faz cálculo de frequência cardíaca? Ou você faz ausculta apical, ou você conta frequência de pulso, que aí você vê pulso radial. Mas aí tem fatores que podem fazer uma falsa interpretação na análise da frequência cardíaca, tá? Mas é assim, mais confiável é a ausculta apical. Auscultar ali sobre o foco mitral. Certinho? Vamos lá. Cada quadrado assim, ó, pensa aqui no meu plano cartesiano. Aqui vai ser tempo e aqui eu vou trabalhar com voltagem. Vai ser altura. Aqui eu vou falar em tempo. Então, tempo eu conto em segundos. Então, um quadrado grande, 5. Um quadrado pequeno, 1. Aqui grande, 5. E um quadrado pequeno aqui, 1 milivolt. Tá? Deixa eu botar aqui que é milissegundos, né? Segundo não. Como que eu vou fazer isso assim, Amanda? No tempo assim de eletrocardiograma. Vamos lá. Cada onda dessa, ela tem um tempo e ela tem uma altura. Mas tem algumas que eu preciso que você saiba um pouco melhor. Por quê? Porque elas, eu tenho que ver se tá muito curta ou se tá muito longa. Por exemplo, quais que eu quero que você tenha essa decoreba, né? Tem que ter. Aqui, no intervalo PR, escreve aí no seu caderno. O intervalo PR, ele dura até 0,2 segundos. 0,2 segundos, certo? 0,20. Pronto. 0,20 segundos. Aqui, o meu intervalo, meu complexo QRS, ele dura até 0,12 segundos. Amanda, como que eu vou saber disso? Deixa eu botar de novo. Ah, não. Falei um negócio doido aqui. Cada quadrado pequeno vale 0,04 segundos. Deixa eu só botar na outra tela aqui. Só deixa. Eu acho que eu botei pra cá também. E aqui vale em termos de voltagem. Pronto. Aqui eu botei alguns valores, assim, só que vocês não precisam decorar isso. O que eu quero que vocês decorem é do intervalo do PR, intervalo PR, e do tempo ali de despolarização dos ventrículos. Para você saber se ele é muito estreito ou
muito se a descolarização dos dentífios está estreita ou se está alargada, se meu complexo QRS é estreito ou largo. Isso é importante para identificar algumas arritmias. Vamos lá. Quando eu vou olhar aqui meu eletro, eu tenho algumas derivações, certo? Meu sistema de derivações que eu trabalho, elas vão trabalhar em derivação AD1, D2 e D3. E as outras derivações, que são AVR, AVL e AVF. Amanda, por que eu quero saber disso? Eu quero saber qual é o caminho que o eixo elétrico cardíaco está seguindo. Então, qual que é o eixo cardíaco, tá? Você vê que cada um desses pontos aqui, ele tem um valor, certo? Então, o que seria natural? Se meu coração está para cá e a ponta dele está para cá, qual que seria o sentido do meu eixo cardíaco? Que o meu estímulo saísse aqui em direção à esquerda e para baixo, certo? Ela tem que estar entre 0 e 90 graus. Beleza. Só lembra disso daí, daqui a pouquinho eu vou falar por quê, tá? Vamos mais. Deixa eu colocar Certo. Vou só apagar isso aqui que a gente vai colocar aqui nosso sistema de derivação. Pode apagar? Pode. Alguém está gravando? Está. O que esse sistema de derivação ele mostra para mim? Ele mostra de um ângulo, uma visão ou direta ou uma visão periférica do meu coração, certo? Então, que lá, quando a gente não tinha tanta tecnologia assim, então ele foi fazer assim um aparelho, né, de ECG. Ele falou, olha, eu preciso avaliar essa atividade elétrica cardíaca. Então, eu pensei aqui no eixo cardíaco que vai ser o meu triângulo de Einthoven, tá? Por onde esse eixo passaria. Aí, no meu triângulo de Einthoven, aqui é um tórax, né? Parece. Ele faria esse caminho aqui, né? Ali do meu braço direito, braço esquerdo e a minha perna esquerda, tá? Ele formaria um triângulo. E nisso eu teria outra visão também das derivações, só que no sentido como se fosse invertido. Fosse assim. Aí esse R é direita, então a gente chamaria de AVR. L é de esquerda. AVL e F é de foot. Então, pé. AVF. Foot. Meu inglês está muito bom, não. Mas beleza, vamos pensar assim. Tem uma que sai daqui e vai pra cá, tem uma que sai daqui e vai pra cá, e tem outra que sai daqui e vai pra cá, tá? Então aqui eu teria a primeira, que seria a D1. Aqui eu tenho uma daqui que sai pra cá, chamaria de D2. D3. Aí, a VR ali em direção do braço direito, pra minha perna esquerda. AVL em direção ali pra minha perna esquerda. E a AVF que direcionaria-se ali em direção ao centro. Então, eu faria esse caminho aqui. O que eu quero que vocês entendam nesse paradigma? D1, ele seria como? Ele seria de um lado para o outro. Lembre-se disso. D1, um lado para o outro. Um lado para o outro. O D2, ele vai para baixo. E o D3 vai para baixo. Então, ele vai para o quê? Para o campo inferior. Certo? Inferior. Para baixo. Então, vamos lá. D. Eita, não tá ruim isso aqui. Vou botar isso. D1. D2. D3. D1 vai para um lado, né? Então, o que? Parede lateral. D2 não vai para baixo? Inferior. D3 não vai para baixo? Inferior. Qual outro que já está embaixo? AVF.
AVF é inferior. AVR, o eixo não é esse, né? Então você lembra, AVR, você pega ali como se fosse parede lateral, né? Não, tá? Pro lateral. E AVL vai ali pro lado esquerdo, certo? Mas ele pega mais parede lateral também. Já pega L que é de lado. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que saber quais são as paredes que eu estou olhando, se eu tiver alguma anomalia ali nesse traçado, certo? Então, beleza. D1, parede lateral. D2, D3, inferior. Vamos para baixo? AVF já está embaixo. É inferior. AVF, inferior lateral. E AVL, lateral. L de lateral. Certo, Amanda? E aí eu tenho as outras derivações. Quais são essas derivações? São as minhas derivações precordiais. Por que precórdios? Porque elas têm uma visão direta daquela área do coração. Certo? Então eu vou ter algumas derivações. São V1, V2, V3. Eita, saiu ruim isso. V4, V5, V6. Acho que dá pra ver. Pronto. Aquela área direta do coração, eu vou mostrar para vocês agora no elétrico como é que seria, mas onde que vai passar aquele estímulo? De V1 até V3, ele passa ali mais pelo septo, então parede septal. De V1 até V4, parede anterior, à frente. De V1 até V6, anterior, extenso, é grande. E V5 e V6, lateral para posterior. Amanda, como é que eu sei que é o primeiro? Qual o primeiro, né? Diário, não sei. Qual o primeiro? V1? Espera, deixa eu mostrar. Esse é septal. Primeiro, V1 até V3, septal. De V1 até V4, anterior. De V1 até V6, anterior extenso. De V5 a V6, lateral. E, se for V7, V8, posterior. Esse daqui? Ah, tá, vamos lá. D1, lateral. AVL, lateral. Coloca os dois juntos, que vai facilitar para você. D1 e AVL, lateral. D2, D3 e AVF, inferior. D2, D3 e AVF, inferior. Pronto. E a VR, ela pega lateral inferior. Só que são paredes, certo? Se é parede, eu não quero ver parede quebrada, eu quero ver parede completa. Por isso que quando eu vejo alteração em só uma derivação, ela não é fidedigna. Por isso que a gente fala assim, só é certinho se o quê? Pegar a derivação ali completa, pegar a parede completa. Se você pegar, por exemplo, um supra ou um infra, só em V1, não vai nem até V3, não é fidedigno isso, entende? Porque quando eu vou avaliar uma anomalia ali no meu elétrico, eu quero pegar uma parede, eu quero ver qual o problema da parede, certo? Então pega ali, quais são as minhas paredes, quando eu vou olhar o meu coração. Vamos mais. Foca na tela aqui pra mim. Isso a gente vai voltar depois, fica tranquilo que aí tá tudo certo. Aqui a gente viu o sistema de voltagem, tá? Nosso potencial de ação, que a gente já tinha falado anteriormente. Não. Pronto. Olha só. Isso aqui não foi a Amanda que inventou, não. Isso aqui tá no manual de arritmias do Einstein, tá? Então, a área líquido dos tecidos conduzem estímulo elétrico. Agora, Amanda, o que prejudicaria
essa condução do estímulo elétrico? Por exemplo, o tamanho de parede, se o líquido está fora desse tecido, tá? Então prejudicaria o tamanho ali em relação à análise da onda. Isso aqui eu já falei, que a parede interna dos ventrículos é mais eletronegativa e a externa é mais eletropositiva. Tranquilo, isso aqui você não precisa ficar decorando, não. Vamos lá. Em relação às derivações, só para você ter isso aqui escrito, né? Que D1, braço direito para o braço esquerdo, D2, do braço direito para a perna esquerda e D3, do braço esquerdo para a perna esquerda. Ela sempre sai do eletrodo negativo com o eletrodo positivo, certo? Então não precisa, Amanda, tem que ficar sabendo disso? Não, isso eu só estou citando para você não ter não passar por isso batido, tá bom? Não precisa ficar focando tanto nisso não. Certinho. Vamos lá. Como é que eu faria então o meu eletrocardiograma? Certo? Quando eu vou fazer a análise do elétron, o que eu quero ver? Eu quero ver o triângulo de Einthoven, certo? As minhas derivações periféricas, quais são elas? D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, certo? E eu quero ver minhas derivações precordiais, quais são? V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Só que às vezes, dependendo de alguma alteração ali que tiver no elétron, por exemplo, se eu tiver uma alteração na parede inferior, qual que é a parede inferior? V2, D3 e AVF. Às vezes tem uma alteração aonde? No meu lado direito do coração. Aí eu farei o quê? Derivações direitas. Quando eu for colocar o eletrodo aqui de cada derivação, como que eu faria essas derivações direitas? Eu pegaria V1 normal está onde? Anote aí no seu coração para nossa alegria. V1 normal está onde? Quarto espaço intercostal. Quarto espaço intercostal direito na linha para external. Quarto espaço intercostal direito na linha para external. Próximo ali do externo, seu ossinho ali do centro. V2 está onde? Quarto espaço intercostal esquerdo na linha para external. Aqui. V3 vai estar entre V2 e V4. Tá? V4 é onde? Linha hemiclavicular no meio da clavícula, que a gente bota muito esse eletrodo errado. Quinto espaço intercostal, certo? Hemiclavicular, quinto espaço intercostal à esquerda. Entre V2 e V4, V3. V5, linha axilar anterior, quinto espaço intercostal à esquerda. V6, linha axilar média, quinto espaço intercostal à esquerda. Pronto. Aí esse daqui é o elétron normal. Vou só colocar aqui. Aí, quando eu vou... Isso não é uma coisa referência de base para o estudo de elétron. Eu tenho o ACLS, né? Que assim, ele vai te dar uma noção de arritmias. Mas para estudo de elétron tem manuais de arritmias, tá bom? O primeiro que eu comprei tem tempo é o manual de arritmias do Einstein. É bem bacana. Vamos lá. Aí o pessoal fala assim, Amanda, eu tenho muita dúvida em achar espaço intercostal. E o pessoal erra por isso. E quando vai fazer a monitorização ali do paciente, né, para rodar o eletro dele, o que acontece? O pessoal vai posicionando o negócio todo errado. Isso gera o quê? Isso gera um falso trajeto dessa onda para mim. Ou seja, eu não estou analisando aquela derivação, uma V1, fidedigna. Por quê? Porque V1 não está onde eu deveria estar. Então, onde que eu vou analisar? Para eu saber os espaços intercostais, eu tenho que saber primeiro onde é o segundo espaço intercostal, que é o mais fácil. Você vai pegar aqui, ó. Aqui nesse centro, você vê o seu manúbrio, que é o osso externo que ele é achatado, ele tem um formato de pentágono. Você vê, ele é fácil, você que é até bom que eu não estou vendo, né? Tem um manúbrio. O externo aqui, essa área, é um formato achatado. Você palpa ele. Aí você vai ver, quando você vem descendo aqui, ó, vem descendo, você vê que ele afunila. Ó, eu já tô craque de achar. Palpa aqui no centro e você vê que ele afunila. Se você for pra cima, você vê que tem osso.
Aí você vai para baixo aqui, você vê que ele afunila. Afunilou, porque o formato dele é esse aqui, ó. Afunilou, afunilou. Beleza. Vou falar uma tática para gordinhos que é muito legal. Aí afunilou. Aí o que você vai fazer? Aqui é o seu segundo espaço Intercostal. Segundo espaço. Aí você vai descer terceiro, quarto, quinto. Beleza? Ah, Amanda, pra mim aqui eu achei meio difícil. Então, onde que eu acharia? Isso tem um livro, eu não vou lembrar qual que é agora, tá? Eu li tem muito tempo. Que ele dá uma dica de como você acha esse segundo espaço intercostal. Você pega aqui a prega da sua axila, o inicinho da prega da axila, e você traça uma linha em direção ao centro. Você faz uma traça em direção ao centro. Dá no segundo espaço intercostal, do mesmo jeito. Tá? Se você palpar aqui, ó, a minha prega da axila aqui. Pronto. A minha tá aqui. A minha preguinha da axila tá bem aqui, ó. E aí você vai descendo. Segundo, terceiro, quarto, quinto espaço. Certinho? Aí beleza, Amanda, eu fiz lá o meu elétrico. Aí eu botei aqui V1, V2. Não. Aqui. Primeiro, lá em cima, né? Segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço, quinto espaço. Beleza. Onde que eu vou posicionar? Aqui no meu lado direito, tá? Posicionei aqui. Deixa eu ver aqui. 3, 4. 2, 3, 4. Beleza. Do meu lado direito aqui, V1. Quarto espaço intercostal à direita, linha para external. V2. Quarto espaço intercostal à esquerda, linha para external. V4. Linha M clavicular. Quinto espaço intercostal. Se for mulher, o que eu faço? Suspendo a mama, tá? E coloco. Aí você vai pedir para uma pessoa ficar segurando a mama. Não coloque sobre o tecido mamário, ainda mais se é seco muito grande, porque ele atrapalha a identificação dessa onda. Às vezes a onda vem numa amplitude muito baixinha e você vai achar que há alguma anomalia ali da paciente mesmo, tá? Então suspenda a mama. Lembre-se de quando você for fazer eletro, você não tiver nada metálico próximo, nem aparelho eletrônico. Pronto. Quarto espaço intercostal à esquerda, V2. Quinto espaço intercostal à esquerda, linha M clavicular, V4. Entre V2 e V4, V3. Agora você vai aqui, ó. Quinto espaço intercostal, linha axilar anterior, na frente. Então, quinto espaço intercostal à esquerda, linha axilar anterior, você vai colocar V5. E na linha axilar média, no quinto espaço intercostal à esquerda, você coloca V6. Pronto, acabou. Amanda, eu quero fazer derivações posteriores. Como que eu faço isso? Você vai fazer V7 e V8, tá? A gente faz V7, V8 e V9, tá? V7, V8. V7, V8. Como que eu vou fazer isso no eletro normal, certo? Você vai... Se seu eletro é aquele que sai todas as 12 derivações assim, certinho, bonitinho, beleza. Você pega uma derivação, você vai rodar de novo o eletro, certo? Por exemplo, eu vou pegar V5 e V6 e vou colocar como se fosse V7 e V8. Aí no novo eletro eu vou identificar aqui é V7 e aqui é V8. Porque as precordiais, ela é visão direta. Então ela não vai ter essa alteração aqui, por exemplo, Amanda, vai vir como V5 e V6? Não, ali vai sair V5 e V6, mas você sabe que você leu V7 e V8. V7 é aonde? Linha axilar posterior, quinto espaço intercostal à esquerda, certo? E V8 é aonde? Se o meu V4, ó o macete, se o meu V4 é linha M clavicular, o meu V8, que é dobrado, é para trás, é linha M escapular. Linha M escapular à esquerda, quinto espaço intercostal. Acabou. Só isso, entendeu? Aí você vai identificar a nova rodagem na sua tira que você vai fazer, que ali é o seu V7 e ali é o seu V8. Beleza. Isso são o quê? Derivações posteriores. Amanda, quero fazer derivações direitas. Certo. Eu já sei como eu faço de V1 a V6. Se eu quero fazer as direitas, eu vou inverter a ordem. Então, onde eu botei V1, eu vou botar V2. E onde eu botei V1, onde eu botei V1, eu vou botar V2. E onde eu botei V2, eu vou botar V1. É só você trocar o campo agora só do lado direito.
Mas lembre-se, porque muita gente erra em não trocar o V1 e o V2, mantém. Mas quando você for trocar para derivações direitas, você vai ir e inverte o lado aqui do campo, só isso. Aí vai ficar V1, V2, V3, V4, V5, V6. Só que aí do lado você vai acrescentar assim, R, tá? Porque é right, direita. Certinho. Acho que sem muita dúvida. A prática é fundamental também. Então, vou fazer, lembre-se de praticar bastante esse negócio aí. Pronto. Aí vamos aqui no seguindo. Certo. Vamos falar um pouquinho agora só em relação ao eixo elétrico cardíaco, né? Lembre-se que para onde que o eixo elétrico tem que ir? Ele tem que ir para baixo e para esquerda, certo, amor? Ele tem que ir para baixo e para esquerda. Mas como é que eu vou analisar isso o suficiente? Como que eu sei que ele está para baixo e para esquerda? Você vai pegar D1 e AVF e ver se essas derivações elas se encontram positivas ali no seu elétron. O que quer dizer isso? Deixa eu só botar aqui. Vou colocar uma canetinha. Você vai fazer no seu elétron? Tá, tá. Aí você vai lá, né? Vai olhar D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Você vai olhar se em D1 a onda R ela é positiva, ou seja, ela está para cima, e se a AVF no seu elétron está para cima. Se D1 e AVF estiverem para cima, o meu eixo está para baixo e para esquerda. Então ele está normal, certo? Amanda, como que eu sei agora que meu eixo estaria anormal? Isso é comum quando, por exemplo, eu tenho chagas, meu eixo ele fica desviado. Por quê? Porque o meu ventrículo direito ele é um pouquinho deformado decorrente dessa anomalia miocárdica que a doença de Chagas traz. Então ela faria, por exemplo, um desvio do eixo à direita. Isso eu não quero que vocês decorem, não preciso decorar isso. Você lembra que como que eu analiso o eixo elétrico para saber se é normal? Se vocês souberem qual é o normal, para mim, excelente. Você vai analisar D1 e ABF, se os dois, a onda R, ela é positiva. Pronto? Beleza, show de bola. Então, quais são os passos aqui para a interpretação desse eletrocardiograma? Para eu interpretar, já vou colocar num aqui para a gente fazer a sequência, tá? A gente vai treinar bastante. Primeiro, tem que ver qual é a frequência cardíaca, se o meu ritmo ele é sinusal e se ele é regular ou irregular. Eita, peraí. Dá pra ver. Ver se os meus intervalos eles estão normais. Qual é o meu eixo cardíaco? Se a voltagem, ou seja, o tamanho das ondas, elas estão no padrão adequado ou não. E como que está esses segmentos. Lembra-se que intervalo tem onda e segmento não tem onda. Certo? Lembre-se só que cada quadrado menor vale 0,04 segundos e o quadrado maior 0,20 segundos. Tá? Ou 4 milissegundos ou 2 milissegundos. 20 milissegundos. Pronto. Onda P. Amanda, eu preciso saber a altura dessa onda P? Não, eu prefiro que você saiba o quê? Eu prefiro que você saiba qual que é a morfologia da onda P. Como que é o QRS, aqui eu quero que você saiba o tempo. E a onda T é interessante sim também que você saiba a altura. Mas lembre-se, a altura em derivações periféricas. Tá? Porque se você olhar nas precordiais, ela vai estar maior, porque é uma visão direta. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Meninas, 3h30. Vamos fazer uma pausa. Se tem? Tem. Ou se tem. Tá? Dá pra ter. Certinho? E tem vezes que não tem onda P. A Milton tá falando pra mim. Por quê? Porque lembre-se que a onda, ela passa pro eixo.
O que é mais comum a gente ver? Onda T, mas eu vou falar depois porque que acontece. Tá certo? Vamos fazer uma pausazinha, 10 minutinhos, e aí a gente continua, tá bom? Só para tomar uma aguinha e ir ao banheiro. E só lembrando que eu vou passar o material de apoio, tá? Ok.